Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. Neste sábado da oitava da Páscoa, ou seja, em que fazemos ressoar a grande alegria do domingo da Páscoa nos dias sequentes, hoje estamos concluindo esse tempo da oitava da Páscoa, nós refletimos e meditamos o encerramento do Evangelho de São Marcos que acabamos de ouvir. E aqui Marcos, o seu jeito bem mais conciso de colocar as coisas, nos apresenta, resumidamente, 2 aparições de Jesus anteriores àquela que ele fez aos 11 discípulos que estavam reunidos. Primeiro, Jesus aparece a Maria Madalena. Depois a 2 discípulos, aqui podemos recordar a São Lucas, os discípulos que estavam indo para Emaús, e mesmo diante do testemunho destes, os discípulos não acreditam, não conseguem acreditar. Estão imersos no luto, na tristeza, no desalento, na frustração, na decepção. E aqui nós podemos nos dar conta do grande escândalo da cruz. A cruz de Jesus que não foi compreendida por eles. E que apenas a luz da ressurreição toma seu pleno significado. E aqui sim nós enxergamos uma ressignificação do sofrimento humano, à luz do mistério pascal de Cristo, a sua paixão, morte na cruz e ressurreição. Jesus repreende os discípulos. Por quê? Porque Jesus os havia catequizado, vamos colocar assim. A cruz não foi uma novidade. Jesus já havia falado a respeito dessa realidade, desse limite tão duro, tão difícil de compreender, de aceitar. E mesmo diante de tantos avisos do Senhor, eles não conseguiam compreender. Queridos irmãos e irmãs, muitas e muitas vezes, diante dos sofrimentos que sobrevêm à nossa vida, a cruz, as expressões de cruz que existem na nossa vida, muitas vezes nós podemos perder de vista o Senhor presente na nossa vida. O Senhor ressuscitado que quer caminhar conosco, nos fortalecer, que quer que olhemos para a nossa cruz, para esses sofrimentos com coragem, com uma certa resignação. Por quê? Porque é pouco a pouco que nós vamos aprendendo a amar. E aqui a dimensão do amor que sempre dói, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. Quem ama sempre vai sofrer um pouco. Por quê? Porque amar é sempre abrir mão um pouco de si mesmo. É sempre uma experiência de renúncia a um eu que quer sempre estar no centro para um tu e também para o nós. Jesus viveu isso na cruz. Ali ele se doou totalmente, ali ele renunciou a tudo, a sua divindade. Enfim, queridos irmãos e irmãs, essa parte os discípulos não queriam, mas diante do Senhor ressuscitado, diante daquele que é o vivente, eles conseguiram, pela graça que o Senhor os deu, mudar a sua maneira de ver a vida. E aí vem a missão: ide a todo mundo e proclamai o Evangelho. Evangelium, a boa nova. Do quê? Da ressurreição. Aquele que foi crucificado é o mesmo que está vivo. Porque o poder da vida, o poder de Deus, ele é mais forte que a morte. Queridos irmãos e irmãs, que tenham um abençoado sábado e que possamos rezar e meditar acerca deste mistério.
e dessa bênção de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo.